Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para gravar mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós iremos falar sobre os frutos. A gente vai dar uma introdução geral sobre a morfologia dos frutos, né? Nessa aula de hoje nós iremos diferenciar alguns tipos de frutos. Iremos falar sobre frutos de modo geral, ok? Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Primeiramente, nós teremos uma flor, certo? Para poder termos o início, a formação do fruto, nós teremos primeiramente uma flor, ok? Então, essa flor, o que irá acontecer com ela? O que ela possui? Além das estruturas masculinas, ela vai ter também, a gente encontra nela também as estruturas femininas, né? Então, além de todas as estruturas masculinas presentes nelas, as estruturas de proteção, a gente vai ter também as estruturas femininas. E aí, uma das estruturas femininas que nós vamos ter na flor é o ovário, e a outra também é o óvulo, beleza? Então, temos a estrutura masculina, a estrutura feminina, e a estrutura feminina aí nós destacamos duas, ovário e óvulo, ok? Então, após a fertilização do óvulo, né, após ocorrer a fecundação através do tubo polínico, certo? Nós teremos o que? A formação do fruto, ok? E aí, o ovário da flor irá originar o fruto de modo geral, e o óvulo irá originar a semente, ok? Então, após a fertilização, né, após acontecer, né, após o pólen, né, ocorrer o crescimento, ocorrer o enraizamento desse pólen através do tubo polínico, né, crescimento do tubo polínico, e o óvulo irá originar a semente, enquanto que o ovário irá originar o fruto, beleza? Continuando, aqui somente para a gente relembrar as partes que compõem o fruto. Então, no abacate aqui, como no exemplo, a parte verde, né? E em qualquer fruto, né, a casca é chamada de epicarpo ou exocarpo, ou seja, é a parte externa, a parte que vai recobrir o fruto, ok? A parte suculenta, né, que geralmente é a parte onde nós utilizamos para alimentação, é chamado de mesocarpo. Mesocarpo vem de meio, ou seja, é aquela estrutura que está no meio do fruto, né? É a parte suculenta. Só lembrando que nem todos os frutos o mesocarpo será suculento, certo? Além dos frutos secos, onde esse mesocarpo vai ter uma pequena quantidade de líquido e consequentemente esse mesocarpo não será suculento, a pessoa não vai poder, né, não só as pessoas como os animais também não poderão se alimentar. Vai ter frutos que esse mesocarpo será fibroso. Um exemplo disso é o coco, né? Com aquela fibra corresponde ao mesocarpo. E a parte mais interna, né, que fica logo ligado à semente, é o endocarpo, ou seja, a parte mais interna, beleza? E o conjunto do epicarpo, mesocarpo e endocarpo é chamado de pericarpo, ok? Então, o conjunto das três partes do fruto denomina-se pericarpo. Então, a gente pode classificá-los um fruto como pericarpo e semente, as partes do fruto como pericarpo e semente, certo? Porque são as duas partes que vai compor esse fruto, ok? Então vamos continuar.
vamos passar para a classificação dos frutos. Então, de acordo com a origem, os frutos são classificados em 3 categorias. Quais categorias são essas? Como frutos simples, como frutos agregados e como frutos múltiplos. Então, nós iremos ver agora cada um desses 3 tipos, dessas 3 classificações de frutos, 3 categorias. Primeiramente, frutos simples. São frutos derivados de um único ovário e de uma única flor. Beleza? E eles podem ser secos ou podem ainda ser carnosos. Uni ou multicapelar. Ou seja, esse fruto ele pode ter somente um carpelo, ou seja, somente uma estrutura masculina, né, que o originou, ou estrutura feminina, né? Carpelo vem de os órgãos femininos da flor. Então ele pode ter um único órgão feminino da flor, ou pode ter diversos órgãos femininos. E quando a gente fala desses diversos órgãos femininos, consequentemente a gente vai ver também que ele pode possuir diversas sementes, ok? Um exemplo de fruto simples, né? Aí nesse exemplo foi o pêssego, mas poderia também ser um tomate, né? Poderia ser também um abacate, uma manga. Todos esses são frutos simples. Beleza? Frutos agregados consiste de uma série de carpelos separados numa mesma flor, ou seja, vai ter diversas estruturas femininas, todas elas estarão separadas e todas elas estarão numa mesma flor. Cada pistilo forma um fruto separado, geralmente do tipo folículo. E um exemplo desse é a amora, né? A framboesa, né? A amora é um outro tipo de fruta. A framboesa. Então, esses folículos no qual o texto se refere é cada uma dessas estruturas, né? Então, quando fala agregado, imagina que aqui temos diversos frutos, todos eles juntos em uma única planta, né? Formando como se fossem diversas estruturas, ok? E frutos múltiplos consiste em ovários amadurecidos de muitas flores de uma inflorescência, ou seja, nós teremos ali diversos ovários, né, de diversas flores, todos eles amadurecidos em uma estrutura que crescem mais ou menos junto no mesmo receptáculo. Beleza? Receptáculo é o local onde todas essas flores estão crescendo, né? E um exemplo disso é o abacaxi, pessoal. Então, cada uma, né, dessas escamas, vamos dizer assim, corresponde a uma flor dessa aqui. Então, cada escama dessa será uma flor que irá originar, né? E esse receptáculo é essa base, né, aonde vai possuir diversas flores, né, com diversos ovários, todos eles juntos em uma única estrutura. E aí nós temos diversas flores, diversos ovários, todos eles presos num único receptáculo. E um exemplo desse tipo de fruto é o abacaxi, ok? Classificação geral, né? Então, quando a gente fala de classificação geral, aqui a gente vai citar, por exemplo, a consistência do mesocarpo. Beleza? Quando eu falo consistência, eu quero dizer se ele pode ser, né, um mesocarpo com uma quantidade maior de água ou com uma quantidade menor de água, né? E quando ele vai possuir uma quantidade maior de água, esse fruto é chamado de um fruto carnoso. No fruto carnoso, o ovário ele aumenta em espessura após a polinização e a subsequente fertilização, né? Então, após acontecer todo esse processo de polinização e fertilização,
o ovário, lembrando que o ovário irá originar o fruto e o óvulo a semente, né? Então, após a fertilização, a parede do ovário ele vai aumentar bastante em espessura, né? E consequentemente vai abrigar ali uma grande quantidade de água, de tecidos, né? Ou seja, vai ficar algo bem suculento, bem carnoso. Os pericarpos são bem desenvolvidos e pelo menos em uma parte parenquimatoso e suculento, ou seja, vai apresentar uma grande quantidade de líquido. Um exemplo disso pode ser a manga, né? Que apresenta ali uma grande quantidade de líquido e uma grande quantidade de carne mesmo, né? É bem bastante carnoso esse fruto, ok? Continuando. E a próxima classificação é seco, né? Então, quando o fruto não apresenta um pericarpo, né? Não apresenta o mesocarpo bastante suculento, com uma grande quantidade de água, né? Com uma grande quantidade, não tem esse aumento, né? Nas paredes do ovário após a polinização e a fertilização. Então, esses frutos são classificados como frutos secos. E um exemplo de fruto seco, quando nós podemos ver aqui no exemplo, é a castanha do Pará. Se vocês observarem aqui, é possível identificar aquelas estruturas, as partes que compõem o fruto, né? Por exemplo, o epicarpo. O epicarpo é essa estrutura aqui, ó. A gente observa essa casca, né? Onde vai ter um tom marrom escuro, né? O mesocarpo, ou seja, aquela parte aonde geralmente é suculenta em frutos carnosos, nos frutos secos, essa estrutura aqui, ó, daqui até aqui, isso é o mesocarpo. E o endocarpo ele vai estar internamente, e cada uma dessas estruturas aqui é uma castanha, né? É uma semente, beleza? Então, fruto seco e fruto carnoso. Fruto carnoso apresenta um mesocarpo bastante desenvolvido, né? E geralmente ele vai possuir, vai armazenar uma grande quantidade de líquido, né? Vai ser um fruto suculento, um fruto carnoso. Já nos frutos secos, esse mesocarpo ele não vai apresentar uma grande quantidade de líquido, não vai apresentar um espaçamento, ok? Continuando. E quanto à decência, né? Quando a gente fala decência, nós estamos falando sobre o processo de abertura, né, do fruto. Então, quanto à decência, eles podem ser classificados como deiscentes e indeiscentes. Quando é um fruto deiscente? É quando esses frutos irão se abrir para liberar as sementes, né? E nesse caso, a maioria dos frutos deiscentes eles são secos. Então, em alguns casos, ele vai se abrir e as sementes irão cair espontaneamente. Em outros casos, eles irão se abrir e gerar uma tensão dentro do fruto, aonde essas sementes serão expelidas a uma certa distância. Isso aí facilita o processo de dispersão do fruto, né? Nesse caso aí, os frutos eles já têm esse processo de dispersão. Tipo assim, ele não vai contar com ele não conta com nenhum mecanismo dispersivo, a não ser o dele próprio, beleza? E um exemplo melhor disso são as leguminosas. A gente observa aqui a vagem, né? Ela já se abriu e uma quantidade das sementes já foram
liberadas, certo? Vamos só apagar aqui para tirar da frente. E que eu não havia comentado, os frutos indecentes. Os frutos indecentes, eles não irão se abrir para liberar as sementes. Enquanto decentes, eles irão se abrir e as sementes ou elas irão cair dali, ou elas serão expelidas a uma certa distância, né? Nos indecentes, ele não irá se abrir para liberar as sementes. Para que as sementes sejam liberadas, o pericarpo, né? Aquelas três partes que compõem o fruto, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, eles devem apodrecer, ou ainda eles devem ser digeridos, né? Ou ocorrer a intervenção de um animal hábil. Ou seja, para que a semente desse fruto ele seja levada, para que ocorra o processo de dispersão, o pericarpo ele deve apodrecer, ou ainda um animal deve abrir, né? Ou ainda deve mastigar, deve digerir esse pericarpo. Quando a gente fala nesse processo um animal hábil, né, é interessante destacarmos, por exemplo, os roedores, principalmente roedores silvestres, né? Esses roedores silvestres são os principais dispersores das sementes. Então eles têm uma grande habilidade, né, de abrir frutos bastante resistentes, como por exemplo o fruto da castanha do Pará. Então uma cutia ela consegue abrir facilmente uma castanha do Pará, certo? Continuando. E uma situação interessante, enquanto que os decentes eles são na sua maioria seco, os indecentes eles podem ser seco, como por exemplo a castanha do Pará, eles podem ser lenhoso ou ainda eles podem ser carnosos, né? Por exemplo, uma manga, por exemplo, diversos frutos, né? Então a maioria dos frutos, vamos dizer assim, eles são os frutos indecentes, frutos que não têm essa capacidade de liberar para expor as suas próprias sementes. Beleza, pessoal? Então essa primeira aula sobre frutos foi apenas uma introdução, certo? Eu havia passado uma pesquisa para vocês. Eu sei que essa pesquisa essa aula veio para complementar essa pesquisa que eu havia passado para vocês. Se surgir alguma dúvida, alguma pergunta após assistirem a aula, né, ou durante, pode ir anotando, pode ir diretamente comentando na sala virtual. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.